E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas de redação. E aí, tem mandado a sua redação? Ainda não, você ainda não sabe que estamos com um desafio gratuito, simples, tá? Você só precisa tirar uma foto com o desafio, tá? Fazendo sua redação. Poste nas suas redes sociais aí no seu Instagram, marque @metatextual, marque o Metatextual, tá? E mande para o meu e-mail, professorhiltonalmeida@gmail.com, e as 5 primeiras redações que mandarem para mim terão sua redação corrigida de graça. Sacaram? Simples assim. Fique ligado, não durma no ponto, não durma no ponto. Estamos indo para o 13º tema. Caraca, passa rápido, né? 13º tema, produção energética sustentável no cenário brasileiro. Ei, presta atenção, tem pegadinha. Produção energética, só que tem que ser o quê? Sustentável. Se vocês não falarem sobre sustentabilidade, lascou. Tem que falar sobre sustentabilidade, beleza? Aí eu quero trazer aqui Albert Einstein, algumas citações, tá? Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. É necessário aprender a ver o mundo de uma maneira nova e revigorada. Isso aqui, pessoal, tem tudo a ver com sustentabilidade. Poxa, é necessário aprender a ver o mundo. Pô, será que a gente só precisa de petróleo? Será que a gente precisa... só tem o petróleo como energia e seus derivados? Não é porque a gente começou com a exploração de petróleo ou de combustíveis fósseis, também tem o carvão, que a gente tem que continuar com eles, sacaram? Então isso aqui é uma estratégia bem interessante para vocês usarem no texto. A Constituição de 88 diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pessoal, Constituição, tá? Constituição, artigo 225. Se a Constituição prevê isso, meus amores, não vamos inventar roda, tá? Já pode usar isso aqui como área de conhecimento para introdução e tudo mais. E a Constituição, isso aqui é só para mostrar para vocês que a Constituição, ela se baseou exatamente num documento, tá? Num documento da ONU, houve uma conferência, e a partir desse relatório chamado Nosso Futuro Comum, eles deram exatamente uma denominação, eles conseguiram chegar a um pensamento do desenvolvimento sustentável. Um ano depois, a nossa Constituição foi fundada, foi formada, foi constituída. Ou seja, houve uma influência clara de conferências internacionais para que nós tivéssemos aqui esse pensamento, pelo menos teórico, de sustentabilidade, tá? O que ele prevê? Exatamente necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres no mundo, que devem receber a máxima prioridade. Nesse desenvolvimento sustentável, nossa limitação do que o Estado de tecnologia e a organização social impõe ao meio ambiente, ou seja, a tecnologia ela pode ser prejudicial, mas ela pode ajudar bastante nesse novo contexto de produção de energia, tá? Que o desenvolvimento sustentável ele passa pelo viés político, econômico, social, de produção, de tecnologia, tem que ter uma percepção internacional. Pessoal, se vocês perceberem os blocos, tá, de países, eles estão sendo mais exigentes. Observe que muitos europeus só vêm para cá para o Brasil e se hospedam em hotéis que tenham energia solar, ou tem o tratamento do esgoto, porque isso está sendo desenvolvido, está sendo implantado como máxima, como exigência internacional. Então, tá? Isso aqui, pessoal, é o modelo de sustentabilidade. Segundo ainda sobre esse relatório, isso aqui é só para vocês terem uma noção, ó. Limitação do crescimento populacional, estava nessa questão do desenvolvimento sustentável. Garantia dos recursos básicos, água, alimentos, energia. Eu só queria isso aqui, para dizer que não estou inventando nada, existem documentos nacionais e internacionais que falam exatamente sobre isso, ou seja, teoria, tem muita teoria, para a gente usar lá Paulo Freire. Principais energias renováveis, hidrelétrica, e o Brasil é fera, tá? O Brasil só perde para a China, para essa parada aqui, tá? O Brasil é muito rico em hidrelétricos, é por isso que a nossa matriz energética é considerada ainda muito limpa, por conta das hidrelétricas. Eólica, solar, maremotriz, geotérmica, biomassa. Qual é a forte aqui?
hidrelétrica, porque lá no início do século XX, o Brasil investiu, tá? Final do século XIX, início do século XX, começou a investir bastante em hidrelétrica, até porque tinha, tá? Muito recurso, e tem ainda muito recurso. Só que hoje é praticamente impossível fazer, por exemplo, uma hidrelétrica como a de Belo Monte, porque o impacto ambiental é muito grande, de inundação, de modificação da fauna, da flora, de impactos na fauna e na flora. Então, meus amores, não tem como. Qual seria a alternativa? Hilton, maré motriz, nós temos muita maré, temos, mas a tecnologia ainda é muito cara, tá? Vento, que a gente tem de sobra, sol, que a gente tem de sobra, pessoal. Se a gente tiver essas trezinhas aqui, ó, em conjunto, e, por exemplo, geotérmica a partir de biomassa, tá? Por exemplo, lá as termoelétricas, tá? As termoelétricas funcionando a partir da queima de combustível sustentável, meus amores, aí a gente não vai ter problema energético nenhum, tá? Principais motivos para que se realize uma transição energética são combate às mudanças climáticas, então Acordo de Paris, tá? Internacional. Independência energética, e aí o Brasil poderia vender, inclusive, poderia promover autonomia para a sua população e pessoal. Sem isso, é caro, a energia é muito cara. Por que você não liga ar-condicionado na sua casa com frequência? Ou só liga à noite? Porque é caro. Agora, se nós tivéssemos autonomia energética, tá? Autonomia energética, vou ligar o ar-condicionado, tá calor, vou ligar o ar-condicionado. E isso não vai impactar porque eu estou produzindo energia, então eu vou consumir essa energia. Sacaram? Autonomia. E não pagar. Isso seria interessante. Mas Hilton, aí e a economia do país? Pô, esse dinheiro que eu teria que pagar numa conta de energia, eu já vou investir em outra área, já vou gastar, a economia gira, tá? A economia gira. O Estado vai receber de qualquer forma, tá? Promoção de inovações tecnológicas e da economia verde. Aqui nós temos uma que é massa, que são as WTEs, Waste to Energy, que é exatamente a produção de energia elétrica a partir da queima dos resíduos, qualquer resíduo, lixo, tá? Que passa a ser só resíduo. Então, essas usinas, elas são fantásticas. Não tem no Brasil ainda. Não tem no Brasil, tem na Europa, tá? E eles estão matando 2 coelhos com uma paulada só. Acabando com aterros, enquanto o Brasil ainda tem lixões, ainda possui lixões, na Europa, em muitos países da Europa, eles estão acabando já com aterros sanitários, porque as WTEs, elas resolvem o problema do lixo, tá? Segurança energética, fortalecimento de economias locais, claro que vai fortalecer a economia local. Se nós temos aqui a produção em larga escala de energia a partir de painéis solares, nós vamos ter empregabilidade, tá? Nós vamos ter a redução de custo para a população, enfim, muitos benefícios. Segundo o último balanço de energia do Brasil, 2018, em 2015, a matriz energética do país era composta por 58,1% dos combustíveis fósseis e os 42,9% restantes são oriundos de fontes renováveis. 42,9%. O Brasil está muito longe dos outros. De fato, porque o Brasil tem as hidrelétricas. Só que as hidrelétricas não dão conta do consumo. E a gente está falando de energia de casa, essa energia elétrica da tomada. A gente não está falando aqui de queima de veículos, tá? Que o Brasil não tem, tirando o etanol, que não é vantajoso abastecer com etanol. Por quê? Porque ele não é competitivo financeiramente, ele é caro em relação ao consumo, então não vale a pena. Eu vou colocar o etanol, que é um pouco mais barato, sei lá, 30 centavos mais barato, só que ele consome muito mais rápido, ele evapora muito mais rápido, então não é interessante, a galera continua usando gasolina ou diesel para quem tem carro a diesel. Eólica e solar possuem participação praticamente inexpressiva, pessoal, aproximadamente aí 5%, tá? E esse 5% a gente precisa salientar
que é iniciativa privada, tá? É o empresário que resolve montar lá a sua fazenda eólica ou solar, é o dono do restaurante, é o cara que tem uma casa e diz assim, pô, não vou ficar pagando R$1.000 de energia, R$800 de energia para o governo, eu vou investir isso aqui em painel solar, em 5 anos ele tem aquele investimento volta para ele, mais 15 anos, porque normalmente são 20, 25 anos, vamos colocar aí mais 20 anos de usufruto, porque é a garantia daquele painel. Gente, tá? Complicado, tá? Complicado. O governo não quer isso. É interessante, isso aqui, pessoal, é para vocês entenderem, houve uma conferência, houve um congresso, em que há falta de mão de obra, tá? Há uma limitação em relação a painéis, que são caros, ainda burocracia em relação à expansão eólica, mas falta especificamente mão de obra qualificada. Então a gente chega a nossa pergunta, a nossa problematização. Mas por que a produção de energias renováveis ainda está distante do ideal no Brasil? Por quê, pessoal? Baixos incentivos governamentais, não tem explicação. Pessoal, aqui não tem população, aqui não entra população, aqui é só Estado, tá? Então, baixos incentivos governamentais, pouca abertura para empresas privadas explorarem o mercado, solar principalmente, elevados custos para aquisição de painéis e demais equipamentos, dólar lá nas alturas, e o Brasil depende tecnologicamente de China, de Rússia, Canadá, Estados Unidos. Depende tecnologicamente, então compra muito caro. E seria viável o governo, seria interessante para o governo reduzir aí essas alíquotas, tentar aí diminuir a tributação para a população, seria, só que parece, a impressão que dá é que o governo não quer que a população tenha, porque vai deixar de pagar para uma concessionária, sacaram? Segundo argumento, grande dependência de combustíveis fósseis, tá? Mas por que o Brasil está demorando a fazer essa transição, principalmente de veículos? Porque, meus amores, o Brasil descobriu o pré-sal recentemente. O Brasil tem não sei quantos anos de exploração, já tinha tecnologia para explorar, já estão perfurando. Por aqui, qual o interesse econômico para o Brasil de substituírem os carros movidos a combustíveis fósseis por carros elétricos? Qual o interesse? Nenhum. Ou seja, é economia acima da sustentabilidade, acima do meio ambiente, acima da preservação, tá? É economia, acima. Veículos, em sua maioria, movidos a combustíveis fósseis, derivados, né? Benefícios tributários a empresas, tá? Petrolíferas, ainda, além de serem multibilionárias, elas ainda têm suspensão de dívidas, parcelamento de dívidas, incentivos fiscais, cara, complicado. Termoelétricas ainda queimando combustíveis fósseis. Deveria já ser proibido. Você tem uma termoelétrica, nós temos aqui uma termoelétrica, tranquilo. Você não pode mais queimar combustíveis derivados de petróleo ou de carvão. Você precisa colocar etanol, você precisa colocar aí um biodiesel, enfim, para gerar para queimar e ter ali uma energia limpa. Mas nós temos ainda muitas termoelétricas no modo antigo. Modelo, então, dica de filme para essa introdução de vocês, In Transition 2.0, retrata um movimento de transição que propõe respostas em pequena escala de comunidades nas áreas de alimentação, transporte, energia, educação, lixo, arte, etc. A produção mostra a história de pessoas comuns que têm feito coisas extraordinárias no mundo todo. Exemplos são comunidades que imprimem o próprio dinheiro, que cultivam suas comidas transformando suas economias em locais e criando centrais elétricas para a comunidade. Vocês podem fazer a partir daqui, ó. A In Transition mostra como muitas comunidades estão pensando de maneira sustentável, inclusive produzindo, gerando, criando suas próprias centrais elétricas. Todavia, fora desse contexto, no Brasil, isso está longe ainda de ser uma realidade, haja vista em que
a transição esbarra em graves problemas. Bom, nesse sentido, questões como abaixo de incentivos governamentais e dependência, grande dependência ainda de combustíveis fósseis precisam ser analisados. Olha como eu fiz uma introdução aí, ó, de cabeça. Meus amores, simples assim, moleza, moleza. The Man of Tomorrow. Aqui é o contrário. Eles fizeram um filme, tá? Fizeram um documentário querendo provar, isso aqui é massa, eles queriam provar que a humanidade em 100 anos chegaria à sua extinção a partir exatamente da exploração dos recursos naturais. Só que eles se depararam com pessoas que estavam exatamente tendo esse movimento de sustentabilidade. Muito massa, muito massa. Áreas de conhecimento para baixos incentivos governamentais sem inventar roda. Peter Drucker, Thomas Hobbes, Thomas More, Paulo Freire. Só lembrando que se vocês forem usar Paulo Freire, teoria sem prática vira verbalismo, vocês vão precisar citar qual é a teoria, tá? Aí vai depender do que vocês forem discutir. É o Acordo de Paris que previa exatamente e o que o Brasil assinou a reduzir as taxas de emissão de CO2 ou de ter uma matriz energética mais limpa, mais sustentável, beleza. Eu quero usar a Constituição, o artigo 225, fique à vontade, tá? Só isso. Dependência de combustíveis fósseis, inércia, Karl Marx, a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Isso aqui é massa. Há uma desvalorização da pessoa, do meio ambiente, à medida em que o lucro, a economia, fala muito mais alto, e aí dá para tranquilamente falar sobre dependência, tá? Voltaire, o país onde o comércio é mais livre será sempre o mais rico e próspero, guardadas as proporções. Ou seja, nós vamos deixar de explorar combustíveis fósseis? Não. Não pelos próximos 50 anos, pelo menos. Mas ter abertura para outras energias, a fim de que haja prosperidade, tá? E não fechar, ter ali uma prevalência de uma matriz e as outras ali estarem ralando para estarem no mercado. Mahatma Gandhi, o capital em si não é mal, mas o mau uso dele transforma no mal. Sinceramente, eu acho que isso aqui fica melhor, tá? Ou inércia. Proposta de intervenção. Quem é que vai resolver essa parada? Ministério de Minas e Energia. Qual o detalhamento já sobre isso? Qual a definição? Órgão da administração pública federal direta cuja competência é zelar pelo equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de energia elétrica do país, sem inventar a roda. Então aqui a gente já tem dois elementos. O agente e o detalhamento do agente. O que tem que ser feito? Apresentar planejamento voltado para o melhoramento e limpeza da matriz energética. Ação. Como? Por meio de maiores incentivos para ampliação de fontes renováveis como solar, eólica e progressiva redução do uso de combustíveis fósseis. Se quisesse morrer bem aqui, com o detalhamento do agente, beleza. Não, então eu não quero usar o detalhamento do agente, quero explicar mais porque eu quero mostrar para o corretor que eu sou fera, que eu sei. O governo federal deverá promover leilões regionais, observando as melhores condições de aproveitamento de energias renováveis, solar, eólica, biomassa, etc., além de concessão de créditos a juros baixos para pessoas físicas, jurídicas, para a geração de energia limpa. Seria viável também o Congresso Nacional estabelecer um prazo para a substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis. Tá? Um prazo, como o caso que já acontece na Europa. Tá? Já existe um prazo para acabar com a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis e também a circulação. Tá? Até 2050, nenhum carro mais na França, na Itália, na Alemanha, nenhum carro mais vai circular movidos a combustíveis fósseis. Isso é lei, tá? Já tem lei lá. E o Brasil? Nada. Meus amores, finalidade, ó, já estava esquecendo. A fim de que o princípio da sustentabilidade seja uma realidade no setor energético no Brasil. Só isso, tá? Então, assim, não vamos inventar roda, tá? Não vamos inventar roda. Façam de forma objetiva, de forma lúcida, o texto de vocês, a fim de que a gente consiga a atenção do corretor e, é claro, essa bendita nota 1000, tá? Contem comigo, estou do lado de vocês para dar todo o suporte para que vocês alcancem essa nota máxima, tá certo? Encontro vocês no próximo tema, forte abraço, tchau, tchau!